primeiro que você comentasse sobre o lance especificamente da falta ali. Foi algo que você já estava planejando, finalizar daquela forma ali? Foi coisa de momento? Como é que foi? Define pra gente. Eu tava brincando com a barreira deles, até com o Malo, que eu ia bater por fora. Até quando eu cheguei perto para reclamar da barreira, eu vi que ele abriu um pouquinho, viu o espaço e tentei surpreender e graças a Deus eu fui feliz. E você, quando faz gol, tem que ser o gol da vitória, né? Tem sido assim, né? Mais uma vez, uma vitória importante. E quão significativo é vencer aqui às vésperas de uma final. Também mostra a força do grupo, né, Davi? Eu acho que era a melhor maneira para se preparar para essa grande final, era ganhando aqui, fazendo um jogo convincente, independente de quem entrasse em campo. Acho que é isso que a gente conseguiu. Recado para a torcida aí que fez uma festa maravilhosa aí, cantando o jogo todo aqui, e que também vai estar aqui presente em BH domingo. E agradecer por todo o carinho, por toda a torcida. E podem ter certeza que vai ter um time muito aguerrido, que vai brigar da melhor maneira possível por esse título. Fala, nação, golaço do Davi Luiz em dia de Ronaldinho Gaúcho, trouxe os 3 pontos para o Rio de Janeiro e o Flamengo consegue ali performar muito bem, mesmo tendo jogadores reservas. Muitas pessoas estão falando que o time reserva do Felipe Luiz é mais bem treinado do que o titular do Tite. Queria muito saber a sua opinião, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E falando sobre Flamengo versus Atlético Mineiro, em relação ao departamento médico, o Felipe Luiz pode ser que tenha o reforço de 2 jogadores importantíssimos para essa final contra o Atlético Mineiro. E falando ainda dessa final, o Flamengo soltou uma nota oficial em relação à segurança da torcida para esse jogo lá em Minas Gerais, né? Infelizmente as coisas não funcionam igual funcionam aqui no Rio de Janeiro, onde torcedores do Atlético Mineiro passaram no meio da torcida do Flamengo sem problema nenhum. E falando sobre o Lucas Vieira, jogador volante do Sub-17, assinou um contrato com multa de mais de 430 milhões de reais. Essas e outras você se encontra agora na Flagel TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E como esse time do Felipe Luiz ele joga bem, né? Como é um time bem treinado, mesmo colocando reservas para jogar contra o Cruzeiro, vencemos fora de casa, contra também a arbitragem, né? Porque anular aquele gol do Alcaraz, pelo amor de Deus, é um sacrilégio. Um golaço daquele e os caras ainda dizendo que estava impedido. A bola veio do jogador do Cruzeiro, pelo amor de Deus, né? Ridículo esse lance. Acredito eu que se fosse algum outro time no lugar do Flamengo, o gol seria validado. Mas é aquilo, né? A gente tem que jogar para ganhar do adversário e também da arbitragem, assim como era o time do Jorge Jesus, né? Lembra aquele Flamengo e Grêmio pela semifinal da Copa da Libertadores da América? Como a gente foi garfado em relação a impedimentos e mesmo assim a gente passava por cima da arbitragem, passava por cima do adversário e conseguíamos sempre sair com resultado positivo. É isso que eu tô vendo do time do Felipe Luiz, botando reserva e a gente ganhando de um time complicado na casa deles. Parabéns ao Felipe Luiz, o time reserva do Felipe Luiz, para mim, tá jogando ali melhor do que o time titular do Tite. Não é uma crítica ao Tite, mas sim exaltar a qualidade do novo técnico do Flamengo. Nesse jogo que o Mengão venceu, 2 jogadores destoaram um pouquinho do restante do elenco, né? Tô falando do Alan e também do Ayrton Lucas. O restante do elenco rubro-negro foi muito bem, Michael foi bem no jogo, o Bruno Henrique foi muito bem na partida, né? Após aquele caso, né, de suspeita de alguma manipulação ali, bem na semana de final da Copa do Brasil. Mas mesmo assim o Bruno Henrique ele tem uma personalidade ali que ele não liga muito pro extracampo. Ele entra dentro de campo e faz o serviço dele. E infelizmente, né, o Flamengo não tem muitas chances no Campeonato Brasileiro, mas tá fazendo um final de campeonato muito digno e orgulhando a torcida do Flamengo. E agora vamos focar totalmente nessa final da Copa do Brasil. Será realmente um jogão e o Felipe Luiz tem a chance ali de conquistar o seu primeiro título como técnico rubro-negro, mas eu queria muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando desse time na parte tática, na parte de treinamentos? Tem gostado de como o Flamengo está jogando dentro de campo? Tá sentindo o time bem treinado? Pelo menos eu tô sentindo, tô gostando muito de ver esse Flamengo raçudo e organizado dentro de campo. Sua opinião é importante, por favor. Coloca aqui se surpreendeu ou não surpreendeu o Felipe Luiz como técnico vencendo a maioria dos jogos. E nação, apenas uma curtinha aqui sobre o mercado da bola. O Lucas Vieira, nosso volante da base, tem 17 anos, joga no Sub-17 do Flamengo. Ele assinou um contrato com o Rubro Negro até 2027. É um jogador que veio do Ceará, jogava futsal lá no Ceará, depois passou para campo, e aí veio aqui para o Bangu, em 2021 mais ou menos, e foi contratado pelo time rubro-negro e tá mandando muito bem em campo, né? O Flamengo viu ali que era uma joia rara, contratou e agora tá assinando ali o seu segundo contrato com o rubro-negro, e é um jogador importantíssimo nesse time, que amanhã joga a semifinal contra o Botafogo. No primeiro jogo, o Flamengo meteu 3-1 no Botafogo,
E agora o Flamengo joga ali por um resultado, pode até perder por 2 gols de diferença, como se classificou muito bem na primeira fase, lá na fase de grupos. O Flamengo joga por 2 resultados iguais. Então, como meteu 3-1 no Botafogo, o Flamengo pode perder por diferença de 2 gols, que ainda passa para a final do Campeonato Carioca, mas a gente sabe que o Flamengo, ele não vai perder essa partida, né? A gente tem convicção que o Flamengo conseguirá mais uma vitória em cima do Botafogo, já que na primeira ganhou lá no Engenhão, num gramado ali hostil aos adversários, que é um gramado de plástico, né? O tapetinho é um tapete de plástico, meio complicado, até contunde mais os jogadores que jogam nesse tipo de gramado, e a multa desse jogador subiu para 70 milhões de euros. Dá em torno de 433 milhões de reais, que é uma multa somente para o clube se proteger. O Flamengo nunca vende pelo valor da multa cheia, né? Mas para se proteger de investidas estrangeiras, o Flamengo coloca esse valor mais alto e geralmente negocia a venda ou empréstimo ali com o valor fixado mais baixo do que o valor da multa. É isso, Lucas Vieira tá mandando muito bem, mereceu essa renovação, parabéns, e que ele jogue muito amanhã contra o Botafogo, e amanhã eu dou mais detalhes dessa semifinal do Campeonato Carioca Sub-17. E falando sobre a grande final domingo contra o Atlético Mineiro, né? A gente viu uma cena que a gente vê recorrentemente no Rio de Janeiro e nenhuma imprensa, ninguém divulga muito essa situação. Torcedor do Atlético Mineiro andando no meio da torcida do Flamengo sem problema nenhum. Tivemos várias gravações mostrando isso, mostrando que somos uma torcida de paz. Só que, ao contrário, a recíproca não é verdadeira, né? Quando a gente chega em Minas Gerais, quando chega em São Paulo, a gente é muito hostilizado e volta e meia é agredido, tem emboscadas, e por causa disso o Flamengo ele soltou uma nota oficial falando da escolta que a torcida do Flamengo terá, da preocupação que existe aí sobre os torcedores do Flamengo nesse jogo em Minas Gerais, né? É uma tristeza, é muito chato a gente ter que passar por esse tipo de situação, sendo que a gente trata os caras muito bem aqui no Rio de Janeiro, né? O Flamengo vai para Minas Gerais, a nota oficial disse que terá escolta até Minas Gerais. A partir de Minas, o Flamengo terá ali a escolta dos policiais mineiros para que tenha total segurança para a torcida do Flamengo. Mas lógico que existe uma preocupação muito grande. Por quê? A mídia sempre coloca ali os torcedores adversários com ódio do Flamengo, né? Torcida do Atlético Mineiro não é diferente. Por causa da década de 80, eles têm muita raiva do Flamengo. Tomara que essa raiva não se reflita em agressões à torcida rubro-negra. Seria tão bom se todo mundo pudesse andar igual aqui no Rio de Janeiro, no meio de outra torcida, sem problema nenhum. Mas infelizmente a gente sabe que a realidade é diferente do que acontece aqui. Tomara que tudo ocorra bem, né? Existe essa escolta para ir, escolta para voltar, para que não aconteça nenhum tipo de contratempo ali nessa final, né? Que a gente sabe que a gente está com a mão na taça, estamos próximos do título e a torcida adversária está com os nervos à flor da pele. Que tudo ocorra bem, que a polícia de Minas consiga fazer a mesma coisa que o BEP faz no Rio de Janeiro, que é garantir a segurança dos torcedores. Que aconteça isso, que tudo ocorra bem no próximo domingo e que a gente consiga sair com o título da Copa do Brasil. E nação rubro-negra, o Filipe Luís, técnico do Flamengo, falou após a última partida que ele tem a esperança de poder contar tanto com Luiz Araújo quanto com De La Cruz para essa final contra o Atlético Mineiro, né? O departamento médico começa a querer esvaziar. A gente sabe que o Pedro e o Vinha são as contusões mais complicadas e, se tiverem condições, pelo menos o Filipe Luís colocará os jogadores como opção no banco de reservas. Se o Flamengo estiver realmente precisando desses jogadores, aí o Filipe Luís coloca a campo, mas é aquilo, né? Um time, quando é bem treinado, praticamente independente das peças, né? São poucas peças ali que não conseguem se encaixar muito bem, mas geralmente as peças se encaixam bem no tabuleiro, dentro do gramado, e o Flamengo consegue performar, assim como foi com o Cruzeiro, com o time todo reserva do Flamengo. O Flamengo ainda conseguiu vencer e conseguiu pressionar bastante o time de Minas Gerais, o time de Belo Horizonte, a Raposa. E agora a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro. Se tiver o reforço realmente do De La Cruz e também do Luiz Araújo, que eles consigam performar dentro de campo e ajudar o Flamengo a trazer esse título. Mas a verdade é a seguinte: com o Filipe Luís como técnico, qualquer jogador, né, praticamente todos os jogadores do Flamengo, eles conseguiram subir de nível, consegue ali demonstrar o melhor futebol dentro de campo por causa da organização que existe. Então é isso, departamento médico, existe essa esperança aí da gente poder contar com De La Cruz e também com Luiz Araújo, e caso a gente não possa contar,
Pode ser que o Felipe Luiz tenha dado um blefe ali para disfarçar, né? E é isso, cara. Futebol são estratégias também fora de campo para confundir o adversário. Mas se eles estiverem aptos, tomara que eles performem muito bem dentro de campo. É isso. Fiquem com Deus, tenham uma sexta-feira abençoada e se vocês puderem, deixe seu like e distribua esse vídeo nos grupos do Flamengo. É isso, fiquem com Deus, saudações.